Glórias a Deus. Então, o tema desta manhã bendita, estamos caminhando para o final do mês, estamos caminhando para o último mês do ano, e eu não sei você, meu irmão, mas eu estou cheio de boas expectativas, eu estou cheio de esperanças, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus de coisas sobrenaturais, e até o último dia deste ano, Deus pode fazer o impossível. Amém. Se você crê, diga amém. Você crê nisso? Eu creio. Então o tema desta manhã bendita está na Bíblia? Eu creio. Diga assim: se está na Bíblia, eu creio. Nós somos este povo. Nosso ministério está debaixo dessa afirmação. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, nós não cremos. Diga assim: nós não cremos. Nós não cremos. Nós cremos naquilo que está na Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de João 8,43, antes de orarmos. O Senhor se dirigindo a certo grupo de pessoas, ele disse: qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Você não compreende aquilo que é pregado? Você não compreende a palavra da Bíblia Sagrada? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Amado, eu queria que esse fosse motivo de alegria no teu coração. O Senhor nos deu a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Diga assim: eu sou capaz de ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ouvir e compreender. E o Senhor diz aqui nessa passagem que há pessoas que não podem compreender a palavra, que são incapazes de ouvir a palavra. Deus não está falando de um problema de surdez. Deus não está falando de um problema de intelecto, de inteligência, não. Ele está falando que a palavra lançada, mas há alguns que não conseguem compreender, são incapazes. Glórias nós te damos, ó Pai, porque o Senhor nos deu esse dom, que é o dom da fé. Por isso nós podemos ouvir, compreender e crer. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Glórias e graças te damos, Senhor, por termos uma igreja, Senhor, por termos um aprisco seguro na cidade de Curitiba, por termos um abrigo, Senhor, um refúgio da graça de Deus. Obrigado, ó Pai, por estarmos debaixo da graça de Deus e não da lei. Não da lei, Senhor, não do peso, Senhor, da letra, que a tua palavra diz que é morte e maldição. Estamos debaixo da graça, Senhor, que é o teu favor merecido, que é, Senhor Jesus, ó Pai, o teu amor expresso, Senhor, que representa as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos colocado neste ministério, Jesus, ter nos colocado, Senhor, ó Pai, debaixo deste pacto de melhores e superiores promessas, desta nova aliança, Senhor, consumada na cruz do Calvário. Glória te damos, Jesus, que estamos aqui para investir mais um pouco, Senhor, do nosso tempo, da nossa vida, Senhor, para crescer na tua graça e no teu conhecimento. Usa, Senhor, a minha vida agora, Senhor, que não seja
Está na Bíblia, eu creio. Vamos confessar juntos mais uma vez? Diga assim: se está na Bíblia, nós cremos. Olha para o seu irmão que está ao lado, diga assim: se está na Bíblia, nós cremos. Está na Bíblia, nós cremos, não? Então, eu quero começar a palavra de hoje te contando uma história verídica, tá? Que vale a pena ouvirmos e refletirmos. Diz que Charles Spurgeon, que é um grande reformista, foi um grande reformista, foi um grande pregador. Certa vez, Charles Spurgeon foi chamado para orar pela vida de uma mulher muito humilde, pobre, muitas restrições, que ela estava nos seus últimos dias de vida, estava assim, nos seus últimos minutos. Então Charles Spurgeon foi chamado para orar ali, na vida daquela mulher, daquele conforto, quem é pastor sabe disso, por vezes somos chamados para essas horas, O pastorado vive isso, vive momentos de alegria, de nascimento, estamos ali com a Lívia, vou pedir permissão para o André e para a Juliana, para a gente compartilhar as fotos. Ele mandou as fotos ontem, está maravilhosa, está linda, uma princesa de Jesus que está no nosso meio, Então, por vezes estamos no momento de nascimento, por vezes estamos no momento, às vezes, de doença, de situações difíceis. Nos últimos minutos de vida, o pastorado é exigido ali como para trazer um conforto com a palavra, e na morte também. Então, a história é assim: Charles Spurgeon, de novo, um dos grandes pregadores, reformistas aí, foi chamado para lhe dar uma palavra de conforto nesses últimos minutos de vida dessa senhora. E a senhora morava numa casa muito pobre, uma situação muito de restrições, e ele chegou e começou a falar com ela ali, conversar com ela. E a primeira coisa que chamou a atenção, que perto do quarto dela, tinha na cabeceira, tinha um quadro emoldurado. Um quadro emoldurado. Bonito, assim. E ele perguntou para ela assim: minha senhora, por que a senhora tem esse quadro, emoldurado aqui? Ela falou assim: então, eu trabalhei por um bom tempo na casa do senhor, ele era muito bom, comigo, com a minha família, e ele morreu. E ele me deu esse papel, um papel bonito. Eu achei tão bonito aquele papel que eu coloquei num quadro. Ele virou para ela e falou: senhora, a senhora sabe o que é isso? Isso é um testamento. Isso é um testamento. A senhora sabe que a senhora é herdeira de fazendas aqui, pegou, tirou lá do quadro o papel e falou: a senhora é herdeira de fazendas, terras que a senhora não consegue nem ver o fim, propriedades, indústria. A senhora sabia que tudo isso aqui é da senhora? Bom, ela não sabia que aquilo ali era um testamento, meu irmão. E aquela mulher partiu. Bom, por que Bismarck, o senhor está contando essa história? Quero te contar essa história, mano, para dizer que, infelizmente, muitos dos filhos de Deus que estão nessa terra estão vivendo da mesma forma que essa mulher, que poderia ter vivido a sua vida com riqueza, com prosperidade, com abundância, mas não conhecia o testamento, sabe? Há um testamento que o Senhor deixou para mim e para você. Chama Bíblia Sagrada. Amém. E aqui, nesse testamento, não de um Deus morto, mas um Deus que morreu e ressuscitou, há mais de 7.000 promessas. Amém. Há mais de 7.000 promessas. Aqui, meu irmão, assim, fazendo uma analogia nessa história que se diz real, passada pelo Charles Spurgeon, amado, aqui tem as fazendas, os sítios que você quer, aqui tem, amado, a tua família próspera, abençoada, tudo está aqui. Mas muitas pessoas vão passar por esta vida achando que isso daqui é um papel bonito, Milton, que vai ficar num quadro moldurado na parede. Não pode. Então, que o Espírito Santo de Deus comece já a falar ao teu coração, meu irmão. Por isso que nós, aqui nesse ministério, levamos muito a sério esse assunto. Se está na Bíblia, nós cremos. A Bíblia, amado, é o nosso testamento de um Deus vivo, cheio de promessas.
E você, amado, tem que ser, né? Aliás, você tem que ser, porque você faz parte desse ministério, você tem que ser daqueles que se agarram à Bíblia Sagrada, que tem na Bíblia Sagrada, amado, a fonte de tudo, aquilo que você precisa. A Bíblia Sagrada tem que ser esta fonte. A Bíblia Sagrada, amado, tem que ser o seu socorro. A palavra de Deus tem que ser o seu socorro. Você não pode pegar a palavra de Deus e colocar, dona Juliette, num quadro emoldurado. Você tem que usufruir dessa herança em nome de Jesus, meu Pai. Declara aqui que o povo dessa igreja vai usufruir da herança do Senhor. Amém. Eu posso. Então, sobre isso, o tema de hoje, se está na Bíblia, está na Bíblia, nós cremos. Eu preciso explicar algumas coisas. E peço mais uma vez que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Algumas verdades, né? Porque a Bíblia é a verdade. Diga assim, a Bíblia Sagrada é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Você sabe que nós somos fervorosos com isso. A Bíblia Sagrada é a verdade. Este ministério não admite nenhuma hipótese da Bíblia ser atualizada, nenhuma hipótese de a Bíblia ser acrescentada, de nenhuma hipótese de haver versões, né, que são feitas ou que querem ser feitas para agradar certa parcela da sociedade que não quer se encaixar, não quer aceitar aquilo que Deus criou. E tudo que Deus criou, amado, é perfeito. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, algumas verdades para que você mature, né, este assunto na tua mente, no teu coração espiritual. Primeiro ponto: só os salvos, amados, podem crer na Bíblia Sagrada. Só os salvos, presta atenção no que eu estou falando aqui. Só os salvos podem crer na Bíblia Sagrada. Isso, meu amado, eu não sei você, mas isso me dá um conforto muito grande, por saber, amado, que uma pessoa, quando ela é salva, ela vai ouvir e crer na palavra de Deus. É a crença. Você sabe que, né, de novo, como pastor, ao longo desses 18 anos, eu já tive oportunidade, né, de passar por situações que realmente são difíceis, né? Por exemplo, você orar com uma pessoa no seu leito de morte. Já passei por essa situação. Familiares, né? E a gente vai, amado, nesses momentos, com o nosso amor cristão, com a nossa fé, mas por vezes, eu já orei por pessoas que estavam no seu leito de morte e que eu sabia que ela não cria naquilo que nós cremos, mas eu fui ali, né, lançar a palavra, interceder, orar, né? E eu já vivenciei essas situações. A gente está orando com a pessoa e eu sabia que a pessoa não estava nem aí com a hora do Brasil, mas era, né, uma pessoa próxima, muito próxima, não vou citar nomes por uma questão ética, né, muito próxima da família, da minha família, né. Eu estava orando com aquela pessoa, eu sabia que aquela pessoa já tinha ido lá num curandeiro espírita, não sei das quantas, e ela estava, já pensando nos seus últimos minutos de vida. Fui ali, fiz meu papel, orei, lancei a palavra. Então, por que você está falando isso, Marcos? Porque nós precisamos entender isso aqui com clareza. Só os salvos vão crer na Bíblia Sagrada. Amém. Não é por força, entendeu? Diaconizar. Meio. Nossa, eu gostaria de, naquela hora, pegar a Bíblia e dar uma biblada na cabeça daquela pessoa, porque eu sei que se ela ali, naquele lugar, eu acredito, né? Se a pessoa veio a falecer, mas eu creio que naquela condição que o médico falou, não há mais o que fazer. Eu estava com 500 mil sondas na barriga, no estômago, não há mais o que fazer. Não há, os últimos minutos dela. Eu creio. Eu creio. Que se aquela pessoa abrisse os olhos dela e dissesse: Jesus Cristo, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que um milagre poderia se manifestar. Eu creio nisso. Mas eu tenho descanso de saber que só os salvos podem crer na palavra de Deus.
Então é importante você entender isso, porque por isso que João disse, João 8,43, qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Não, o Senhor pregando, falando da Bíblia Sagrada, estava falando de receita, do omelete do domingo, não estava falando do macarrão, nada disso, estava falando da palavra. Ele falou, olha, qual a razão que vocês não compreendem a minha linguagem? Não conseguem compreender o que eu falo. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E meu irmão, ele não estava falando com uma pessoa surda, não, tá? Só que como eu e você consegue ouvir. Não estava falando aqui de inteligência, de intelecto. Ele estava falando, você não consegue ouvir a minha palavra, porque você é incapaz de ouvir a minha palavra. Porque só os salvos ouvirão a palavra de Deus. Diga glórias a Deus. Você faz parte desse povo, amado. De milhares de pessoas que estão sobre essa terra, que ouviram a voz de Deus e compreenderam, entenderam, ouviram, né? E aí, a palavra de Deus vai descortinando, né, isso, né? Diz assim, João 8,44: vós sois o diabo. Aí ele começa a explicar: por que você não consegue ouvir minha palavra? Por que você não consegue entender o que eu falo? Vós sois o diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então veja, a Bíblia Sagrada, ela contém a verdade. Então quando você fala da palavra, você está lançando a verdade. Quem é da verdade vai ouvir a verdade. Pode ser que não seja o tempo daquela pessoa, né? Como todos nós aqui já passamos por isso, né? Quantas vezes antes de sermos realmente convertidos, nós ouvimos a palavra e demos de ombro e fomos embora e não quisemos saber de nada. Eu já falei várias vezes aqui, já dei meu testemunho várias vezes, mas vai haver um tempo, e não é no último minuto do leito de morte não, viu meu amado? Às vezes né? Às vezes porque eu já ouvi essa história, tem pessoas que falam assim, não, eu vou viver a vida, e no último minuto, eu recebo Jesus, está tudo certo. Não é assim que funciona, não. Essa cabeça, essa ideia bem tramada, né? Não é assim que Deus age, não, mano. Porque a salvação não depende de nós. Quando alguém diz, eu te recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador, é porque antes Deus já operou uma obra. Então diz assim, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, ele tem os seus filhos, né? Versículo 45 diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes, né? Porque tem pessoas, amado, que realmente não são salvas, não são filhos de Deus, não ouvirão a palavra, nós não sabemos quem é quem, não me cabe julgamento, né? Isso aqui é um detalhe muito importante, e explanar isso aqui, né, durante a pregação. Nós que cremos na predestinação, nós que cremos na eleição, nós que cremos que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nós não temos o direito, né? Não podemos fazer isso e dizer, essa pessoa é salva, essa pessoa não é salva. Não sei. O que eu sei é que o Filho de Deus ouve a voz de Deus. O que eu sei é que quando uma pessoa é salva, ela ouve a palavra. Essa palavra cai dentro do coração e realmente transforma a vida dessa pessoa. E isso eu sei. Por isso que a Bíblia diz, né? Pelos frutos o conhecereis. É simples assim, né? Porque tem pessoas que você fala a mentira, ela crê. Você fala a verdade, ela não crê. Quem que você não conhece aqui que acredita em disco voador? Nunca viu um disco voador na vida, não. Um ET, você nunca viu um ET na vida. Crê em, sei lá, força de cristal, de não sei o que, zodíaco, tudo quanto é coisa do diabo mesmo. Veja, mas quando fala de Jesus, a pessoa não crê. Então, a palavra de Deus é clara assim, porque eu digo a verdade, não me credes.
Já se falou da mentira, né? Porque tem pessoas que os ouvidos são inclinados para a mentira. Glórias a Deus, porque Deus nos deu ouvidos de ovelha. Diga assim: eu tenho ouvidos de ovelha. Lógico, você sempre foi uma ovelha. Você sabe que a verdade, ela agride aqueles que não são salvos. Você pode prestar atenção, amado. Às vezes quando você fala da Bíblia, fala da palavra, se posiciona como um cristão, às vezes desperta uma ira nas pessoas, desperta um asco, né? João 8,58 diz assim: respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse contexto que estavam lá os fariseus, os mestres da letra, né? Jesus mandou essa aqui, ele disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou a expressão, né? Mas era, como nós diremos, né, Moisés? Como nós diremos que Deus ele diga que eu sou? E é isso que Jesus está falando. Ele era Deus, ele é Jesus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Você já entende isso aqui nesse ministério? Quando ele falou essa verdade, dizendo assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Versículo 59. Então pegaram em quê? Em flores. Em flores. Fala: meu Deus, Senhor, quando o Senhor fala a verdade, eu fico tão feliz que eu quero jogar flores no Senhor. Foi isso? Não. Você fala a verdade, amados. Pegarem pedras para atirar, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. É isso. Então, quando você falar, meu irmão, a verdade para alguém, né? Por vezes há uma resistência, sim. Nossa, eu já fui muito lógico, muito racional. Me recordo que tinha uma amiga de escola que tentava me catequizar. Meu Deus, às vezes quando eu fico lembrando de uma coisa dele, eu falo que aquela menina era mulher de fé mesmo. Que ela falava: mas e isso? Eu só não faltava, eu nunca debochei, né? Eu comentei aqui, mas eu questionava. Eu falo: mas e isso? Então quer dizer assim, o meu pai, que é um homem bom, trabalhador, pessoa honesta, se ele não for para a tua igreja, ele não é salvo? Não. Eu falei: eu não concordo com você. Obrigado. Tinha brigas, né, terríveis, né? Naquela época era do telefone, tá, gente? Não tinha WhatsApp, você ficava no telefone conversando com as pessoas, né? E lá em casa era eu mais 2 irmãos. Então quem pegava o primeiro telefone, meu Deus, era horas. Horas. Então, eu estou falando desse momento ainda onde a gente ainda é ignorante na palavra, né, na fé, ainda não se manifestou o tempo da salvação. Estou falando disso. Estou falando que quando você prega a verdade, amado, né, aquela pessoa lá luta com unhas e dentes, não quer ouvir, mas se falar mentira, a pessoa se encanta. Há um sinal, né? Há um sinal. 2 Coríntios 11:13 diz assim: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, a igreja já sabe disso, nós cremos, entendemos, há respaldo bíblico para isso, né? Há 2 sementes sobre essa terra. Alguns ouvirão a palavra e aceitarão. Alguns ouvirão a palavra, talvez resistirão, né? Passará tempo, às vezes até anos, mas se renderão a Cristo. E existem aqueles que jamais aceitarão a palavra de Deus. Por isso que João 8,47 diz assim: quem é de Deus? E aqueles que são de Deus, digam amém. Oh glória, salvei uns 4 esta manhã. Quem é de Deus, diga amém. Ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
Aí ele se dirige para essas pessoas e diz: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, se a pessoa é de Deus, ela vai ouvir a palavra de Deus. Por isso que nos cabe sempre, insistir. Por isso que nos cabe sempre, diante das oportunidades, falar do Senhor, convidar uma vida para estar vindo ao culto. Quero fazer esse desafio com você, meu irmão. Quantas pessoas que, porventura aí, estão no teu dia a dia, convide para vir à igreja, convide para assistir um culto, convide para um evento de casais, convide para um evento jovem. O ano que vem nós retomamos nossas programações. Convide para vir para um evento de empresários, convide para vir para um evento das mulheres, evento de homens. Convide, amado. Sua parte você tem que fazer, porque aqueles que são de Deus ouvirão a palavra de Deus. Então, nós como cristãos, em especial deste ministério, que cremos que se está na Bíblia, nós cremos. Nós temos que estar convictos disso. A nossa parte que nos cabe é isso: falar da palavra, fazer um convite, entregar um material, entregar um folheto, presentear com um livro, fazer igual a minha sogra, presentear com uma Bíblia. Manda num pacote bem grande lá para o trabalho da pessoa. Aí chega lá num Sedex desse tamanho, essa Bíblia era desse tamanho, chega um Sedex desse tamanho, aí para o escritório todo. A pessoa é convertida por. Deus seja louvado pela vida da minha sogra. Não desistiu de mim. Eu acho que a minha sogra tem um faro de ovelha, esse menino não é louco, ele é ovelha. Alguns olharam e falaram: é louco isso aí. Você foge, minha filha, foge. A bispa Alessandra também é perito. Deus seja louvado, bispo. Você me deu um voto de confiança. Não que eu merecia. Falo isso com toda a sinceridade do meu coração. Não merecia. Às vezes eu vou sempre fazer exercício, eu troco de lugar com a pessoa. Eu fico imaginando: será que se eu tivesse no lugar da pessoa, eu teria insistido tanto? Hoje sim. Hoje sim. Sabendo que nós sabemos sim. Deus seja louvado. Outro ponto importante para você aí gravar no teu coração espiritual, nós estamos falando do tema: se está na Bíblia, nós cremos. Falamos, primeiro ponto é que só o salvo vai crer, só o salvo vai entender a palavra, só o salvo vai ouvir a palavra. Segundo ponto, segunda reflexão, na Bíblia Sagrada nós aprendemos que nós somos livres. Isso é maravilhoso, amado. Só a Bíblia Sagrada nos ensina a grande obra da salvação. Só a Bíblia Sagrada nos ensina qual foi o preço que Jesus pagou por mim e por você naquela cruz. Só a Bíblia Sagrada me mostra a profundidade, a largura, a grandeza, amado, da obra da cruz. Por isso que, segundo Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o que, igreja? Para o ensino. Nós costumamos falar, nosso apóstolo também sempre fala isso, A igreja é uma escola, a igreja é uma universidade. Então, quando você vem para a igreja, você ouve, e a gente vê isso muito nos nossos cultos aqui, na sede, as pessoas com um caderno, anotando, para refletir, para sedimentar mais aquele conhecimento, Toda a Escritura, a palavra de Deus, tudo que tem na Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão. Então a palavra de Deus me repreende, sim, para o meu bem. Para a correção, sim, para o meu bem. Para a educação e para a justiça. Para a educação e para a justiça, naquilo que é certo, naquilo que é correto. E só a Bíblia Sagrada, amado, nos ensina algo maravilhoso, que nós somos livres. Como é maravilhoso entender isso. Você sabe que tem pessoas que se convertem e ficam aprisionadas. Então ela era uma pessoa presa nas garras de Satanás, achava que era livre. Depois ela conhece a Cristo, mas como ela vai para o legalismo, vai para viver debaixo da lei,
aquilo que deveria ser realmente a verdadeira liberdade se torna uma prisão. Quantas pessoas que vocês não conhecem, presas às tradições, presas a jejuns? Não, porque eu tenho que fazer jejum. Tenho jejum. Jesus jejuou, eu também tenho que jejuar. Mas Jesus recebeu uma coroa de cruz, de espinhos, né? Jesus foi para uma cruz. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi pregado. Então, amado, quando você começa a pensar com a tua mente espiritual e ter a revelação daquilo que nós temos nesse ministério, tem que brotar no teu coração uma gratidão maravilhosa. Aqui nós aprendemos o que João 8,36 diz: se pois o Filho, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis o que, igreja? Livres. Diga aí no teu lugar, diga: sou livre. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres, nós não estamos presos, não é? Por isso que nós podemos falar com ousadia. Somos predestinados. Nós cremos na predestinação. Cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Cremos que o salvo não se perde. Mas a pessoa estava tanto tempo na igreja e daqui a pouco aconteceu não sei o que. Nunca mais voltou? Nunca mais retomou seus caminhos com o Senhor? Nunca mais teve intimidade com Jesus? Nunca foi salvo. Nós falamos isso com tranquilidade, amado. Não é que o diabo pegou, não, que o diabo pegou, é que o diabo entrou, é que o diabo... E Jesus fica desse tamanhinho e o diabo desse tamanho. O poder de Jesus que aniquilou a morte, já parou para pensar nisso? Nós servimos a um Deus, amado, que venceu a morte. Não há um relato na história, a não ser o nome de Jesus sobre isto. Não há. E estão os crentes aí, em especial no legalismo, dando uma força para o diabo. E Jesus, desse tamanho, eis que bate a porta. Por favor, abre. Por favor, é isso. Não é isso que você tem aprendido aqui, amado. Diga glórias a Deus. Diga glória. Vamos tocar ao Senhor. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, amado. Livres das mentiras, livres das tradições, livres dos contos, das fábulas, coisas que outrora estivemos todos nós envolvidos, né? E quantas pessoas não ficavam com sentimento de culpa, né? Graças a Deus eu nasci na graça de Deus, mas nesses quase 20 anos, né, de ministério, de bastidor eclesiástico, de bastidor de igreja, como eu já conheci, ouvi histórias, pessoas ficavam, amado, envergonhadas. Eu não consigo jejuar 7 dias. Aquele irmão está jejuando 14. Eu não consigo ficar um dia sem comer. Mas na calada da noite você não vê, né? Que a pessoa pega um lasanha, estrogonofe, bate tudo no liquidificador. É líquido, né? Eu não posso comer. Beber eu posso, né? Aí faz aquele suco de lasanha. Hipocrisia. Amado, olha, sem glorificar Deus, nós estamos livres de tudo isso. Aleluia. Nós realmente podemos dizer aquilo que diz o salmista 19:1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. Um dia discurso o outro, e a noite revela o conhecimento a outra noite. Versículo 4: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras, até os confins do mundo. Esta palavra, amado, chegará até os confins do mundo. Eu não falo dessa palavra, estou falando da Bíblia Sagrada. A voz de Deus chegará até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. E diz ainda, né? Só os livros conseguem compreender isso. Só os salvos conseguem compreender isso. Só os filhos de Deus conseguem compreender isso. Conseguem compreender e ouvir. O versículo 7 diz: a lei do Senhor é o quê? Perfeita e restaura a alma. O que é que Deus fez, amado, no nosso coração quando você ouviu a palavra?
você se convenceu, né? Porque se há alguma pessoa dentro de uma igreja convencida, amado, está perdendo o tempo dela. O convencimento não leva ninguém para o céu, só a conversão. E há dois caminhos, amado, muito simples: um caminho que leva aos céus, à glória, e outro que leva para o inferno. Bem simples assim. E eu estar dentro de uma igreja convencido não me salvará. Só a conversão me aponta para o caminho da salvação. Só a conversão me aponta para o caminho da segurança da salvação. Então diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Glórias a Deus, amado. A minha alma tem sido restaurada todos os dias pelo Senhor. A minha alma e a sua alma foram restauradas pelo Senhor. Quando nós entendemos a graça, quando a graça chegou às nossas vidas, quando nós entendemos que é pela fé, o justo viverá pela fé. Não é por jejum, não é por batismo nas águas, não é por subir no monte, não é por ficar sem dormir, não é por sofrimento, não é pela carne, não. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu vejo isso muito na minha sogra, né? Que teve ali, e tem, né, dentro da sua história, né, teve restrições de estudar, né, morou na roça, trabalhou na roça, né? Então, amados, vivemos, eu falo isso para minha filha muito. Hoje nós vivemos em outros tempos, né? As pessoas que vieram da nossa época e antes de nós viveram tempos muito difíceis, né? E hoje nós temos acesso a tudo. E a Bíblia diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu vejo na minha sogra muita sabedoria, né? Falando o nome dela novamente, né? Uma pessoa que não tem uma instrução formal, mas eu sei que Deus usa a vida dela. Amém. Usou na minha vida. Amém. Eu vejo que usa na vida de muitas pessoas, né? Esteja em oração pela vida dela também, né? Ela está aí, na semana que vem, ela terá alguns novos exames, né? Os médicos não conseguiram detectar nada agora, nós estamos orando, crendo, declarando que não será nenhum mal, né? Que Deus já fez o milagre. Nós estamos crendo. Então, diz assim o versículo 8, meu irmão Mina: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então só a Bíblia Sagrada, mano, só a palavra de Deus, né, ela tem essa capacidade de nos fazer entender que somos livres. Somos livres. Sabe por que as pessoas não pregam sobre a predestinação? Porque elas têm medo das pessoas irem embora da igreja. Amado, você é um salvo. O salvo quer estar no lugar de salvos. Ovelha quer estar no lugar de ovelhas. Amém. Ovelha não quer ir para o mundo. Ovelha não quer andar com um lobo. Não, ovelha quer andar com ovelha. Amém. Então nós falamos sim, né, sem nenhum medo. Bispo, mas será que se essa história fosse ocultada, né, e o Senhor não falasse dessa forma, falasse que o diabo tem poder, que olha, que se o irmão vier e dobrar o joelho dele, pelo joelho dele, pelo jejum dele, pelo sim dele, né, por ele dizer eu vou pular nessa água do batistério, será que a igreja não estaria mais cheia? Amado, eu quero te dizer que a graça de Deus não é para todos. Amém. Fala isso com muita tranquilidade. E não desespere teu coração, tá? Que nós convivemos com o irmão que fica desesperado, mas o que isso? Mas é que não sei o que, era uma pressão, mano. Olha, eu com a minha calma, né? Ou pelo menos o controle emocional que eu peço para Deus. Você fala, amado, calma. Graça de Deus não é para todos. Eu já falei para os irmãos, não vou fazer essa aposta porque, né, não é nem do perfil nosso, né? Mas se eu colocar uma placa aqui de 4 metros aqui na porta, fogueira da salvação, da prosperidade, não sei o que, meu irmão, não há lugar nesse estacionamento e nem cadeira, porque o povo não tem procurado conhecimento.
o povo tem procurado mentiras. Mas nós somos o povo que está firme na verdade. Salmos 19, versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiramente verdadeiros e todos igualmente justos. Mas só a palavra de Deus para nos ensinar essas coisas, né? Só a palavra de Deus para nos ensinar essas coisas. Então aí grava no teu coração, né, mano? Aquilo que o Senhor está te falando aí nesta manhã. Só o salvo pode compreender a palavra de Deus. Só o salvo pode compreender a Bíblia, pode ouvir a voz de Deus. E a Bíblia Sagrada é o único instrumento, é o único meio de nós compreendermos que somos livres e vivermos como pessoas livres e responsáveis. Com responsabilidade. Porque o que eu amo na graça de Deus é o seguinte, amado: a graça de Deus me dá uma liberdade tal que me exige viver com responsabilidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Aqui eu não fico lá, né? A irmã Sandra e o irmão Milton não estão lá na porta, né, com uma régua medindo uma saia das mulheres que entram na igreja, né? Deixa eu ver se a irmã depilou a perna ainda, não. Mostra o sovaco aí, se não tiver aquele chumaço lá, não pode entrar, hein? Deixa o cabelo aí, esse cabelo está muito curto, hein? Deixa eu pegar a régua. E, olha, 2 minutos, ó, irmã, 2 centímetros para baixo a irmã ia para o céu. 2 centímetros para cima, curtinho assim, né, gente? Na senhora moderninha, irmã, não pode entrar na igreja, não. Nós, amados, não estamos nos ocupando com isso. Diga glórias a Deus. Nós estamos nos ocupando com o conhecimento, com a verdade. Ainda que isso não seja algo que as pessoas estejam buscando hoje. E eu estou muito tranquilo com isso, Milton, porque o nosso papel nós estamos fazendo, pregando a palavra. Faça o teu papel também, cada um de nós aqui. Prega a palavra, convide, chame o irmão para vir ao culto, entregue o material, invista, mano. Olha, nesse Natal, fazer um pouco de propaganda aqui da nossa biblioteca. Nesse Natal, escolha livros aqui da graça de Deus, faça uma dedicatória, entregue para uma pessoa que você ama. Amado, você não tem noção do tamanho desse presente. Vale mais que uma air fryer. Ontem eu tive que atender um pedido, um aniversariante. Mais que uma air fryer, aquela de verdade, não aquela air fryer linguinhal, né? Aquela linguinhal, você coloca faz 2 frangos nesse pote. Não, aquela air fryer, aquela que compra lá na Polish, aquela tá boa. Vale mais que isso, irmão. Que o Espírito Santo de Deus fala do teu coração, né? Tem 2 presentes que você pode dar sem minha palavra, irmão. Temos uma biblioteca maravilhosa com assuntos diversos aqui que você poderia estar presenteando alguém, fazendo uma dedicatória, declarando uma palavra. Amado, como se você soubesse qual é o poder disso. Vamos para o 3º ponto ali, diaconisa, avança comigo, por gentileza. 3º ponto: só a Bíblia Sagrada, amado, nós conseguimos entender a grande obra da salvação. Por isso que nós somos firmes no ponto de hoje, né? Está na Bíblia, eu creio. Só com a Bíblia Sagrada, amado, você consegue entender a grande obra da salvação. E não foi qualquer obra. O Senhor não pagou qualquer preço. Ele não fez qualquer salvação, amado. Foi algo maravilhoso, tremendo. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de uma certeza, né? Que quando nós partirmos deste plano aqui, amado, quando os nossos olhos se fecharem nesta terra, quando o nosso suspiro cessar nesta terra aqui, o nosso próximo suspiro, quando nós abrirmos os nossos olhos, nós estaremos no seio de Abraão, nos braços do Pai. Só a Bíblia Sagrada
Sagrada consegue me dar essa certeza, amado. Não há livro nenhum, não há guru nenhum dessa terra, só a Bíblia Sagrada consegue me dar essa certeza, essa garantia. Lembra a história que comecei aqui? Né? A garantia do testamento que você tem, que não pode ficar como a história daquela senhora, emoldurada numa parede, porque ela não sabia o que era, coitada. Ela não sabia ler, era letrada. Ela ganhou um testamento na tia Crisana e colocou num quadro, deixou lá. Passou toda a sua vida na miséria, quando ela tinha um testamento. Você tem um testamento, amado, que é a Bíblia Sagrada, que está mais uma vez essa manhã te dizendo sobre os seus direitos, sobre a tua posição, sobre quem você é. Então, salvação, amado, é algo que nós só entendemos na Bíblia Sagrada. Avança para mim, diácono. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? Juízo. Então não venha esse papo de reencarnação. Não venha com esse papo que a pessoa vem 900 vezes para essa terra, né, para se purificar. Isso não existe, amado. Mas eu estou te falando da verdade. Quem não consegue ouvir a verdade vai acreditar que a pessoa reencarna, né? Pessoa que não disse nosso apóstolo, bem-humorado, né, espirituoso. A pessoa era um perna de pau, assassino. Morreu. Renasce uma criancinha. Você acredita nisso? Para ter o direito de ser uma pessoa melhor. Isso, dom é que existe. Né? Deixa eu dizer bem claro, isso, dom é que existe. Dom que existe. Né? Como diria um clérigo aí. Então, isso dom é que existe. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Você não vai morrer 4, 5, 20 vezes não, meu irmão. Uma só vez. E depois disso o juízo. Os salvos para os braços do Senhor. Os salvos para o seio de Abraão. Os salvos para a segurança da glória. Os que não são salvos para o inferno. Para o lar de enxofre. Simples assim. Não tem caminho do meio. Né? Como outros irmãos aí de outras denominações, não, porque vai para um caminho no meio lá, e lá você fica lá, que chama purgatório. Aí a pessoa fica lá purgando, né? Purgando, e se for boazinha, pode subir, a qual pode descer também. Depende. Amado, que tristeza, né, dona Sandra? A gente imagina a gente estar com essa cabeça, mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E só a Bíblia Sagrada, amado, teve essa capacidade de me fazer entender isso. Não que em algum momento eu cresci nessas coisas, né, quando eu não conhecia a palavra de Deus, mas vem, né, mano? Vem as coisas, mas será que existe negócio de purgatório? Mas será que a pessoa quando morre, ela fica lá no meio, lá, mas não, nem para cima nem para baixo, é o andar do meio lá e fica? Será? Meu Deus. Mas será que a pessoa morre e ela renasce num bebê de novo? Era um pirata de pau, matador, estuprador, bandido, ele nasce uma criança de novo. E vai fazendo isso até, mas será? Nunca acreditei, entendeu, Jacurizana? Mas quando a gente é ignorante na palavra, a gente fica, mas quem que nunca pensou, né? Será que é assim? Até, amada, essa palavra chegar à tua vida. E me mostrar de uma forma muito clara, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Simples assim. Que alegria saber que quando essa peregrinação passar, eu estou seguro nos braços do Pai. Você está seguro nos braços do Pai. Você é um salvo, você é uma salva. Você é um eleito, você é um predestinado, você é um filho de Deus. Porque o salmista diz assim, ó, olha que coisa maravilhosa, Salmos 49, 7, ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Só Jesus
Jesus, amado, poderia pagar o preço. Diz assim, versículo 8: pois a redenção da alma deles é caríssima. Quer que você olhasse para o seu irmão que está ao lado e dissesse: você é caríssimo. Meu irmão, você é caríssimo. Olha, mas não há carro forte que possa comprar a tua salvação. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Amado, só o Senhor poderia fazer o que Ele pode fazer. E só a Bíblia Sagrada me ensina isso. Glórias a Deus. Meu Deus, amado, olha, eu me recordo de algumas coisas, né? Da uma família, vim de família que não era nem crente, nem católico, era aqueles católicos que, né? E não é nada. Aí meu pavor era ir na Sé, em São Paulo, tinha uma igreja. E tinha um lugar lá, tipo um crematório de vela. Meu Deus, era o terror quando eu era criança, era ir para aquele lugar. Eu falava, meu Deus, eu vou para aquele lugar. Aí a mãe queria levar, não, vamos acender a vela. Você sabe disso aí, né? Quem é católico sabe disso aí, né? Aquele lugar é escuro, parece uma cripta, uma caverna de morcego, né? Você vai lá com umas velas e acende. Que coisa horrível. Que coisa horrível, né? Por que eu estou citando isso, meu irmão, minha irmã? Porque quando a palavra de Deus chega na nossa vida, né? A gente é liberto de todas essas coisas. Essas crentices, essas histórias, essas coisas. É como que realmente o Senhor tivesse formatado, né, nossa mente, limpado ela e colocado, né, uma nova capacidade de ver e entender as coisas. É maravilhoso. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus, né? Então o que é a salvação? A graça de Deus é um dom gratuito, amado, que Deus nos deu. Ezequiel 36:26 diz assim: dar-vos-ei coração novo. Quem tem coração novo, diga amém. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Meu Deus. Ainda que tem uns irmãos durinhos, né? Tem irmão que, meu Deus, Jesus chegou, mas o irmão ainda é duro. Mas diz assim, ó: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguém entre nós, se há alguém que vai ouvir essa palavra, que está com o coração, ó Senhor, petrificado, que a Tua palavra chegue a esta vida, ó Pai, e que o Senhor substitua esse coração duro, Senhor, por um coração de amor, um coração de perdão, um coração de paz, Senhor. Que esta obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, que é maravilhosa. Versículo 27: porei dentro de vós o meu espírito, diga glórias a Deus. O profeta Ezequiel já declarando o que o Senhor faria naquela cruz: e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Não é com jejum, subida no monte, né? Não é com noite sem dormir. O Senhor coloca o Espírito dele dentro de nós. Hoje o Espírito Santo de Deus vive dentro de você, meu irmão. Diga glórias a Deus. Por isso 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga: eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tem que ter passado, meu irmão. Tem que passar. E eis que se fizeram novas. Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje qual é a nossa condição? Estamos mortos para o pecado. Diga assim: eu estou morto para o pecado. Diga assim: eu vivo para Deus. Nós vivemos para Deus, irmão. Simples assim. Estou terminando. Quarto e último ponto, diaconisa, me ajuda ali. A Bíblia Sagrada revela a aliança que Deus tem conosco. Outra coisa maravilhosa, amado, nesses momentos finais, quando nós falamos que se está na Bíblia nós cremos, é que a Bíblia também revela algo maravilhoso, que o Senhor tem uma aliança comigo. Aqueles que são casados, né? Os casados digam amém. Amém. Eles são bem casados, digam amém. Amém. E entendem o que eu estou falando. Quando você é bem casado, quando você está bem casado, quando você acredita neste voto que você fez, ainda que passem, né, as intempéries da vida, os ventos da vida, né, os furacões da vida, eu e a minha esposa sabemos, nós temos uma aliança. Amém. Nós temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com ela. Eu não posso quebrar essa aliança com ela. Ela não pode quebrar comigo. Não pode, minha esposa. Não pode. Não pode. Você tem que me amar até o último dia. Esposa, olha para o seu marido e diga assim: você tem que me amar até o último dia. Marido, olhe para a sua esposa e diga: eu vou te amar até o último dia. Olha, Milton, olha. Não foge não, Milton. Tem que falar, tem que olhar e falar, hein? Ó, o Espírito Santo de Deus está vendo. A mão vai pesar. Ó, eu tenho que te amar até o último dia. Amém. Porque nós temos uma aliança. Amém. Amado, e se isso é tão importante para nós, Marcelo, você imagina a aliança que Deus tem conosco. Amém. Já parou para pensar? Deus tem uma aliança com você, meu irmão, inquebrável. Uma aliança que é para a vida toda. Uma aliança, amado, que não é uma aliança da lei, de obras mortas, não é uma aliança de tradição, de fábulas, de contos, de velhas caducas, como diz a Bíblia Sagrada. Não, é uma aliança nova, eterna, melhor, superior. Por isso que Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga glórias a Deus, pois não estáis debaixo da lei. Diga, oh glória, e sim da graça. Tem que falar, Milton. O Espírito Santo de Deus está vendo, Milton. Não quero aqui fazer ameaça no altar. Está vendo? Tem que falar. Eu vou te amar o resto da minha vida. Aí exige também a troca, né? Fala, você tem que falar também que você vai me amar. É uma aliança inquebrável. Amém. Ainda, né? No dia a dia, são 26 anos de caminhada, meu irmão. Olha, muita água passou debaixo dessa ponte. Muitas alegrias, né? Você calma, vamos completar. Olha o olho, sentiu um raio vindo assim lá no. Olha, eu posso dizer uma coisa, meu irmão, eu sei você, eu sou muito feliz por ser casado. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida depois da salvação foi o casamento. Coisa maravilhosa. Deus, quero até louvar Jesus por isso. Deus quer louvar. Olha, meu irmão, quando eu falo que só a Bíblia pode explicar isso, só a Bíblia pode explicar que você não está debaixo de uma aliança velha, uma aliança caduca. Desculpa usar essa expressão, né? De uma aliança de coisas mortas, não, debaixo de uma aliança eterna, uma aliança de coisas vivas, de novidade. É graça de Deus. Hebreus 8 diz assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, com a igreja. Depois daqueles dias do Senhor na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Simples assim, ó. Só a Bíblia Sagrada consegue me ensinar isso. Só a Bíblia Sagrada consegue me ensinar que o Senhor me ama a tal ponto que Ele fez comigo uma aliança eterna.
que o diabo não pode quebrar, que o diabo não pode invalidar, ainda que em alguns lugares ditos igrejas diz que pode, que o diabo tem poder, que o diabo faz, acontece. Aqui não, meu irmão, que o diabo é um desempregado dos céus. Amém. Aqui o diabo é um gato desdentado. Aqui ele está derrotado, aprisionado, Em nome de Jesus. amarrado em cadeias eternas. É isso que nós cremos. É que teus irmãos nos amarraram. Está amarrado, está amarrado. Cuidado, irmão, está amarrado, está amarrado. Deus já amarrou já. Faz tempo. Mais de 2000 anos naquela cruz. Aleluia. 2 de Pedro 1,19. Temos assim também mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Somos nós nessa terra, meu irmão, até o dia clareia a estrela da alva nasça em vosso coração. Um pouquinho mais à frente, Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Só a Bíblia Sagrada, amado, consegue fazer entender a grandeza da obra da salvação. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, anjos, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. E no meio desse exército aqui, amados, está você, estou eu, estamos salvos dessa terra. Amém. Quero terminar com Ezequiel 37, 26. Farei com eles uma aliança de guerra, de briga, de confusão, de dúvida. Não. Farei com eles uma aliança de paz. Será aliança o quê? Temporária. Não. Até o primeiro escorregada que você der, meu irmão, você brigou com a sua sogra, já tinha avisado aqui, né? Brigou com a sogra, vai para o inferno. Importante te explicar isso aqui. Não faça isso com a sua sogra. Quer ir para o céu, não briga com a sua sogra. Entendeu? Brincadeira. Não é isso, né, amado? Farei com eles, a Daniela ficou bem tranquila agora. Ela ficou aí, tá de boa. Farei com eles aliança de paz. Será uma aliança o quê, igreja? Perpétua. Não é? Perpétua. Deus é maravilhoso, amado. Deus nos trata como filhos. Nos corrige, nos disciplina. Se for preciso, Ele vai açoitar. E Ele vai tratar somente com os filhos. Fique bem tranquilo a respeito disso, meu irmão. Bem tranquilo a respeito disso. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. Aleluia. E porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Aleluia. Então, nesses minutos finais, a gente lembra o seguinte, meu irmão: que o Senhor tem uma aliança conosco, perpétua, uma aliança de paz. O Senhor, amado, estabeleceu aqui um testamento, né? Uma carta que tem os teus direitos. Tem as nossas obrigações também, mas tem os nossos direitos. Chama Bíblia Sagrada. Aleluia. Esse é o testamento de um Deus que morreu e ressuscitou, que está vivo para sempre. E quero concluir te lembrando da historinha que eu comecei aqui no minuto 1 dessa pregação. Não seja como aquela senhora que passou a vida toda com um testamento de riqueza emoldurado na parede. A Bíblia Sagrada, amado, está aqui ao nosso alcance. E cabe a você, meu irmão. Só você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é o seu marido, não é o seu cônjuge que vai fazer as coisas. Só você que pode abrir esse testamento e se apropriar de tudo aquilo que Deus tem, que já preparou, que já tem para mim e para você. Deus seja louvado. Que assim seja. Que assim disse o nosso Senhor.